Ok, vamos orar. Seu Deus, em nome de Jesus, nós te rendemos graças, te louvamos, obrigado, porque o Senhor é bom, só o Senhor é bom. E entendemos que o Senhor é um Deus precioso, um Deus que cuida dos teus filhos, um Deus que tem nos suprido, tem nos levantado em tempos difíceis, tem nos dado batalhas que podemos vencer. O Senhor não nos dá algo que não podemos, e se não entendemos, o Senhor está nos ensinando. Então, Pai, no nome de Jesus, que hoje seja uma palavra esclarecedora, uma palavra de libertação, de cura e principalmente de demonstração de amor a Ti, Senhor. Que possamos sim deixar um legado na vida das pessoas, deixar uma história que, ainda que o tempo se passe, ainda que leve muitos anos, que as nossas vozes permaneçam falando para a glória de Deus, em nome de Jesus. Levante suas duas mãos para o alto com muito amor, manda um beijão para ele e aplaude aquele que é digno de honra e glória. Aleluia. O ano de 2024 foi um dos anos, para não dizer, o ano mais difícil do que a própria pandemia. Nós fomos espremidos, não só pela primeira, mas pela segunda, pela terceira e pela quarta prensa. Se você pega a oliva, ela passa por processos de prensa. Então a primeira prensa da oliva é um óleo que é tirado para o Senhor. A segunda é um óleo que é tirado para o alimento. E a terceira é um óleo, na realidade são três, é um óleo tirado para fazer sabão, limpeza. Eu acredito que o ano 2024 foi isso. Foi um ano onde nos rendemos ao Senhor em primeiro lugar, fomos alimentados e agora estamos sendo limpos, libertos, tratados, sarados, transformados pela palavra. Vivemos um tempo de grande apostasia, onde os acusadores estão com as pedras nas mãos, jogando sem um alvo, sem nem sequer uma direção específica, como ratos que querem destruir sua presa. É muito difícil ministrar depois do bombardeio de pensamentos, de lágrimas, de grande tristeza com a morte do apóstolo dessa igreja. Um homem que hoje eu soube que na maca, lá na maca da ambulância, evangelizou um bombeiro tendo ataque, em processo de ataque cardíaco, e o cara aceitou Jesus antes mesmo de falecer. E ele disse ao bombeiro: não se preocupe, Deus está no controle de tudo. E é interessante perceber o quão é difícil você perder uma pessoa que ama, como é difícil você perder uma referência, como é difícil você ter uma pessoa como exemplo, e essa pessoa, ela durante a sua vida foi tão acusada e durante sua morte tão honrada. Muitos que o abandonaram vieram para as mídias sociais, aqueles que abandonaram o barco vieram para as mídias sociais como marinheiros, como se fizessem parte. E não estou aqui para julgar ninguém, cada um faz o que deve e o que acha que é certo. Mas eu queria que falasse com vocês sobre um legado, sobre a história de cada um de nós e qual o legado que vamos deixar para os nossos filhos. Qual o legado que deixaremos para a igreja no qual fazemos parte. Nós não perdemos o apóstolo Rina porque só perdemos aquilo que não sabemos onde está.
Então, se ele está na glória, não perdemos. Diga para o seu vizinho: não perdemos o AP. Ele foi promovido. A morte, ela não é um fim, ela é uma promoção para quem está em Cristo Jesus. Mas é muito difícil lidar com isso, porque sempre digo, em todo velório tivemos uma perda esse ano também muito triste. Para quem fica, né, da tia Érica, é muito difícil perder alguém que amamos, alguém que está conosco, que anda conosco, que investiu no reino conosco. Mas quando eu olho e vejo a vida do AP também, eu vejo o que foi um homem, durante 25 anos, está em 34 países, com quase 560 cidades. Uma igreja, um bebê, perto de Assembleias de Deus e igrejas batistas. Uma igreja que se expandiu com fama de liberal, mas uma igreja compromissada com o reino e com o evangelho, e bombardeada de todos os tipos. Mas uma das coisas é certa, e repito o que o pastor Santos esses dias agora falou no Instagram: o legado será dado continuidade, a palavra continuará sendo pregada, vidas se renderão ao Senhor, nós não retrocederemos, nós não vamos olhar para trás, pelo contrário. A primeira batalha que veio no início do ano, veio para ferir a igreja, e a ferida ela traz tristeza, a ferida ela traz um sentimento de derrota. Mas a morte do AP não está nos dando um sentimento de derrota, pelo contrário, está nos dando um sentimento de vitória, está nos dando um sentimento de vida. Ele foi promovido, mas nós não vamos guardar a nossa fé como ele guardou, nós não vamos perder a esperança, nós não vamos desistir do combate, pelo contrário, nós vamos combater o bom combate, nós vamos avançar, não vamos retroceder, e não importa o que aconteça, o nome do Senhor será glorificado, exaltado para todos sempre. E se nós não estivermos aqui para pregar, Deus vai usar as pedras para pregar. Estamos vivendo um tempo de carências, um tempo onde é difícil você achar alguém em quem você confia, é difícil achar uma pessoa que tem uma boa índole, é difícil achar líderes que têm um exemplo de vida, porque infelizmente o papel aceita qualquer letra, a mídia fala qualquer coisa, e muitos acreditam e acabam sendo enganados e julgando. E é interessante, quero que você abra a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Eu estou com a NVI, eu acho. Eis que alguém... Eu vou ler aqui, eu não sei que versão eu deixei lá. Um jovem se aproximou de Jesus e lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Porque me pergunta sobre o que é bom? Jesus respondeu: há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou. Jesus respondeu: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe, e ame ao seu próximo como a você mesmo. O jovem lhe disse: tudo isso tenho obedecido, e o que adianta? E o que ainda me falta? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me.
Quando viu isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo que é difícil a um rico entrar no reino dos céus. E digo ainda que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando os discípulos ouviram isso, ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que quando o Filho do Homem se assentar no seu glorioso trono, na renovação de todas as coisas, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Amém? Amém, amados? Amém. Glórias a Deus. Pega o 30 aí para mim. Passa mais um. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e últimos serão primeiros. Feche a sua Bíblia e olha para mim aqui, por gentileza. Só existe um bom, mas quando Jesus fala desse termo bom, não é de quem é bom de bondade, mas fala de trajetória. Podemos começar bom e terminar mal. Porque será que Jesus não era bom? A Bíblia diz que ele não tinha pecado, mas ele diz que somente o Pai é bom. Para você entender, ele não disse que era bom porque ainda não tinha terminado a sua obra. Você só pode ser considerado bom quando você começa e termina bem. Quando Paulo fala: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, ele está dizendo assim: tudo que eu tinha de bom para fazer eu fiz, e fiz da melhor forma possível, mas a minha carreira encerra hoje. Legado não é o que você deixa para alguém, isso é herança. A gente já falou aqui muitas vezes, herança é algo que você recebe de coisas que você não trabalhou para ter. Talvez na sua família, na sua geração, tem uma fazenda aí de 30, 40 hectares e você nem sabe. Mas por que você não sabe? Porque você não trabalhou para conquistá-la. É interessante que aqui em Jequié muitas famílias têm terras de gerações e gerações. Meu pai me deixou uma vara de pescar e uma camisa de campo de futebol. Mas era para pescar, já está bom para caramba. É interessante que a herança é algo que você não trabalha para conquistar. Então diga para o seu vizinho: herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. Herança, fala alto que ele é surdo. Herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. Quando eu falo que você tem que deixar um legado nos seus filhos, você tem que inserir algo dentro deles, no qual você está gerando. Legado é uma construção que você pode até reformar, mas não pode remover um tijolo, porque você não se mexe naquele legado. Você pode reformar, você pode pintar uma estrutura, mas o legado não se remove um tijolo. E é interessante que nós vamos falar sobre alguns homens da Bíblia não, a gente tem Hebreus 11 ali que fala sobre os heróis da fé, mas eu queria pegar outros heróis da fé. Eu quero pegar pessoas desconhecidas, pessoas que provavelmente você nunca ouviu falar.
Eu tenho esse livro já faz um tempo, Experiências Profundas, o legado de grandes heróis da fé, James Lanson. E é interessante que ele fala de um homem que na realidade foi o trampolim para Martim Lutero, foi inspiração para Martim Lutero, para a reforma protestante, Girolamo Savonarola. Ele era um padre. Então ele começa a pregar o evangelho, pregar o evangelho, pregar o evangelho. E ele começa a desmistificar as doutrinas católicas da época, até que ele foi perseguido, mas foi tratado pela igreja como aquele homem feiticeiro, como aquele que pregava absurdos. Ele não era um cara bonito, ele era um cara de família pobre, mas ele mergulhou nas escrituras de uma forma que ele não negociava nenhum tipo de prática bíblica. Ele era bíblico em todos os sentidos. A sua pregação se tornou apelidado como a voz do trovão naquele tempo. E pregava tanto sobre condenação através do pecado, que as pessoas que saíam dos seus sermões, saíam cambaleando pelas ruas, perplexas, atônitas. Pessoas de todas as classes, culturas, e ficavam impactadas com seu sermão naquele tempo. As histórias deles ele era constantemente arrebatado no meio da pregação. E já houve vezes ele ficar 5 horas arrebatado atrás do púlpito da igreja, e o seu rosto brilhava, e as pessoas entravam em grande desespero, a ponto de se jogar no chão. Ele orava de noite, de madrugada, em todo o tempo, isso lá em 1498. E é interessante que quanto mais ele pregava a verdade, mais as pessoas eram impactadas, mais as pessoas eram cheias, mais as pessoas eram libertas, as pessoas eram curadas, as pessoas eram transformadas. Até que o Papa Alexandre V, melhor dizendo, queimou ele como herege em praça pública, na cidade onde que ele mais amava. Antes da sua morte, o carcereiro perguntou quais são as últimas palavras. Então ele olhou para o céu e disse: o Senhor sofreu muito mais por mim. Mas eu não separei só homens, existe uma mulher chamada Madame Guyon. Porque Savonarola, ele deixa um legado e se torna uma inspiração para tantos outros reformadores, como Ellen White, como Whitefield, que era Carlon Wesley, irmão de John Wesley, e tantos outros que foram impactados pela vida dele. Essa Madame Guyon era uma mulher extremamente bela da sua época, e ela não tinha uma vida com Deus. Ela era uma mulher das noites, uma mulher das baladas, até que ela teve um encontro com Deus de uma forma tão tremenda, que ela começou a buscar ao Senhor profundamente, e começou a escrever e escrever. E homens também como John Wesley, Martim Lutero e tantos outros tinham, até Spurgeon tinha ela como inspiração em seus livros, em suas palavras. Ela viveu e morreu dentro da igreja católica, padeceu tormentos, aflições, foi maltratada, sofreu abusos e foi presa durante anos da sua vida. Ela era muito rica, então ela doou todos os seus bens e ficou pobre, cuidando de pessoas que não tinham condições nenhuma. Então a igreja daquele tempo, a católica, foi e tirou dela todos os seus bens, todas as suas riquezas, tudo que ela tinha, e o único pecado que ela tinha era amar ao Senhor Jesus de todo o seu coração.
não há dúvida nenhuma que essa mulher, ela foi cheia do poder de Deus naquele tempo. Ela inspirou escritores, como eu disse aqui, como John Wesley, os Quakers, que eu vou falar sobre isso lá na frente, Jess Penn, Andrew Monroe e tantos outros que foram marcados por essa mulher. Ela foi encarcerada pelo rei Luís XIV, e é interessante que a Igreja Católica mandava prender essas pessoas, e ela durante 8 meses ficou encarcerada no porão de um castelo. E eles durante esses 8 meses colocavam veneno em sua comida, colocavam veneno na sua água para matá-la, e ela não morria. O veneno não tinha eficácia nenhuma nela. E eles não viram outra forma a não ser tirar ela da prisão e tentar matar ela de outra maneira. E é interessante que depois ela foi presa, e ela ficou encarcerada, foi excomungada de 1692 até 1717. E as suas últimas palavras foi: morra em paz dentro da prisão. Outro homem que me chamou a atenção se chama George Fox. Era um cara que se vestia com roupas de couro e começou a pregar o evangelho na Inglaterra. Ele foi perseguido, espancado, apedrejado, encarcerado, e era tremendamente usado por Deus nas suas pregações. E o mais interessante é que ele deixou países como a Inglaterra, a Irlanda, a Escócia e o país de Gales ardente em chamas pelo Espírito Santo. Aonde ele pregava, onde ele estava, as pessoas eram tocadas pelo poder de Deus. Então ele vai e cria um grupo chamado Quaker, ou grupo dos amigos. Então ele começa a pregar e eles começam a se reunir e pregar a palavra. Então muitos homens de outras religiões, de outros homens, seja católicos ou de outras reformas protestantes ou ortodoxos, vinham para assistir a pregação dele. E ele, quanto mais pregava, a igreja não cabia mais pessoas, então ele começou a pregar nas ruas, e chegava a pregar para 10, 15, 20 mil pessoas. E é o mais interessante que todas as pessoas que escutavam sua pregação recebiam o poder de Deus de uma forma que Quaker na realidade significa tremer. Então as pessoas que iam criticá-lo, que eram pessoas que eram totalmente contrárias à sua doutrina, elas começavam a tremer no Espírito Santo e não sabiam porquê, e começavam a sair de lá transformadas. Então aqueles que vieram criticar voltavam para dizer o quanto Deus estava usando este homem. Aleluia, está comigo aí? Eu tenho o John Boan, que é o cara que escreveu o livro Peregrino, que depois da Bíblia é o livro mais conhecido do mundo. Foi traduzido em 200 idiomas o livro Peregrino. Impactou nações, onde foi adaptado para criança, para adultos, em peças de teatro, como vimos o Nissi aqui. E ele é um cara anônimo, não é um cara famoso, não é um cara que pregou, ele simplesmente escreveu um dos livros mais poderosos de evangelismo do mundo. John Wesley, que é o fundador da igreja metodista, ele dizia: eu queimo no meu quarto para incendiar no altar. Ele tinha Carl Wesley e Whitefield, eles eram parceiros, eles eram mais ou menos em 15 pessoas. E eles tinham um apelido, Clube dos Santos. Fala para o seu vizinho: você faz parte do Clube dos Santos. E ele foi tão usado por Deus, que o país mais difícil do evangelho entrar, se tornou o país, o berço missionário no mundo inteiro. A Inglaterra era o país mais complicado do evangelho entrar naquele tempo,
Mas ele vai de família humilde, a sua mãe cristã, ele ouviu seu pai e sua mãe, obedecia os seus pais, e aos 10 anos ele escreve já o seu primeiro livro. Ele se forma na faculdade de Oxford, então ali ele começa a pregar o evangelho, e era um cara extremamente tímido, mas ele começou a mergulhar nas coisas do Espírito, e ele começou a ser uma voz poderosa. Outra pessoa que quando pregava, as pessoas se jogavam no chão com medo, porque achavam que Jesus ia voltar naquele dia. Incansável, pregou até dias antes de sua morte, já praticamente cego e sem forças para andar. Não desistiu do evangelho. Para você ter uma noção de quem foi John Wesley, ele disse assim, no final da vida dele: permita-me que nada em minha alma habite senão o teu amor. Possa teu amor possuir-me todo, minha alegria, meu tesouro, minha coroa. Paixões estranhas do meu coração remova. Seja de amor os meus atos, palavras e pensamentos. Ainda estou certo de que foi isso que o Senhor Jesus comprou para mim com seu sangue. Quase que constantemente, Wesley estava viajando, preste atenção, naquela época, em 1738. John Wesley dizia, e ele pregava nas igrejas católicas, que não havia igrejas evangélicas. Ele dizia: o mundo é a minha paróquia. As pessoas, iam tantas pessoas ouvir ele pregar, que ele tinha que sair, a maioria dos cemitérios eram do lado das igrejas. Então ele saía, subia em cima dos túmulos e pregava ali para que as pessoas pudessem ver 10, 15, 20 mil pessoas. Verdade. Wesley estava viajando e pregando. Era seu famoso lema. Em 1774, escreveu que numa viagem de menos de 7.000 quilômetros em um ano. Por muitos anos, o seu histórico foi 12.800 quilômetros por ano, pregando o evangelho. E durante esse período, dificilmente pregava menos que 5.000 vezes no ano. Ele viajou como pregador itinerante, após ter completado 36 anos de idade, mais de 350 mil quilômetros, e pregou mais de 40 mil sermões, alguns para congregações de mais de 20 mil pessoas. Ele despertava às 4 da manhã e pregava até às 5 da tarde, todos os dias. Em 1789, a vista de Wesley estava enfraquecida e sua força se esvazia do seu corpo. Ele sentia-se um homem idoso, mas continuou a pregar e a escrever até poucos dias antes de sua morte. Com o poder de Deus manifestamente presente, morreu de modo triunfante em 1791. Seu testemunho perante a morte foi: o melhor de tudo é que Deus está conosco. E eu tenho George Whitefield, que era companheiro dele, que viajou para os Estados Unidos. Eles evangelizaram os Estados Unidos inteiro naquela época. É por isso que você não vê nos filmes de faroeste igreja católica, você vê pastores de igrejas evangélicas. Você deu em Thatcher, que é um homem que pregou e impactou a vida das pessoas. Homens de Deus que fizeram tanta a diferença. Christian Evans e tantos outros.
Mas todos esses homens e mulheres que pregaram o Evangelho fizeram diferença na terra. Quando nós pegamos a Bíblia, nós olhamos para o livro de Atos, olhamos para os livros, para as cartas de Paulo, e principalmente em Atos, a gente vê Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo. Mas você não vê uma carta de Barnabé. Você não vê um Barnabé sendo usado em cura. Você não vê Barnabé pregando. Existem tantas pessoas anônimas na Bíblia que não deram o seu nível de importância, talvez aqui na terra. Mas Barnabé acreditou num assassino que se converteu, que era Paulo. E Barnabé foi a paternidade que Paulo precisava, mesmo falando vários idiomas, mesmo sendo ensinado Gamaliel, mesmo conhecendo a filosofia, mesmo sendo estudado, mesmo sendo romano, mesmo tendo conhecimento de todas as culturas. Paulo precisava de uma paternidade espiritual sobre a vida dele, e Barnabé foi fundamental para isso. Se não houvesse Barnabé, não haveria Paulo. Se não houvesse Paulo, não haveria Timóteo, não haveria Apolo. O legado que homens como eles deixaram nessa terra fizeram a diferença, no qual hoje estamos aqui louvando e adorando o nome do Senhor, porque homens e mulheres como eles não desistiram de pregar o Evangelho, não olharam para os homens, não se deixaram levar pelas circunstâncias, tiveram medos, sim, tiveram momentos difíceis, sim. Se nós ficássemos presos talvez 3, 4 dias, sem qualquer motivo aparente, talvez estaríamos desesperados. Uma mulher naquele tempo era tratada como um lixo, ela fica 8 meses e o povo dando comida envenenada. Pessoas que até hoje muitos hinos americanos são por causa de Madame Dion. Eu não tive tempo de pesquisar, mas talvez alguns hinos que cantamos da harpa aqui são dela. Pastor, aonde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar que podemos ser uma bênção ou podemos nos tornar uma maldição. Podemos deixar heranças e trabalhar para isso, ou podemos também deixar um legado. Hoje, quando falamos quem quer ser pastor, ninguém quer. Quem quer ser missionário, ninguém quer. Mas se eu perguntasse quem quer ser um juiz, quem quer ser um advogado, quem quer ter uma profissão, muitos querem, porque todos querem herança. Mas a única herança no qual precisamos ter é da vida eterna. Porque não adianta a gente ficar só no caminho tem um monte de gente. Tem um monte de religião que está no caminho. Mas poucas igrejas estão na verdade. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação, eu estou falando de você e eu. Jesus, Ele é o caminho. Então uma galera, se tu chegar, entrar numa igreja, seja católica, adventista, até no espírita, entra lá e pergunta, você acredita em Jesus? Você vai ver uma foto lá. Muitas igrejas estão no caminho, muitas pessoas estão no caminho, mas eu não entro para a vida eterna só pelo caminho, porque eu preciso viver a verdade, e a verdade da palavra de Deus. Tem a Madre Teresa de Calcutá, ela estava limpando o pus e as feridas de um leproso. Então chegou um repórter e disse para ela: eu não faço isso que a senhora está fazendo nem pelo $1 milhão. Ela virou para ele e falou assim: eu também não.
porque eu não faço pelo preço. Existe uma missionária, e me fugiu o nome dela, na África também, ela é muito conhecida, uma americana. E ela veio pregar aqui em Belo Horizonte, numa igreja. Chamaram ela, ela veio. E veio vários pastores convidados. E quando chegaram, botaram ela num hotel muito bom. E aí quando foram buscar ela, abriram a porta, que ela abriu a porta, olharam para dentro do quarto, havia uma esteira de bambu no chão. Aí a pessoa da igreja falou assim: a senhora dormiu na esteira, a senhora não dormiu na cama? Minhas crianças na África dormem na esteira. Por que eu dormiria na cama? Outra mulher de Deus, ela foi assaltada e o homem disse: se a senhora não me passar tudo que a senhora tem, eu lhe mato. Ela assim: eu já morri. Você vai matar o quê? Você já morri. Eu já morri para o mundo. Sabe, amados, a gente amava mais quando sabia menos. A gente não pode se tornar mecânico, a gente tem que se tornar um organismo vivo. O Aperrina, ele deixa ensinamentos para nós, ele deixa um legado. As últimas palavras dele da igreja foi o quê? O bastão está sendo passado, que o nosso teto seja o vosso piso. Pergunta: você vai ser conhecido pelo legado que você deixa? Você vai conhecido por mais um que estava sentado numa cadeira? A Bíblia diz que temos que pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Falar do amor de Jesus não é convidar para a igreja. Falar do amor de Jesus não é passar na casa da pessoa para trazer no culto. Os campos já estão brancos. Você tem que decidir se você vai querer ser um hóspede ou se você vai querer ser um soldado. Você tem que decidir se você vai ser o cara que vem para o restaurante comer toda noite ou se você vai entrar em campo de batalha. Você tem que ser o cara que ou vai amar ao dinheiro e se prender nele e morrer com ele e não vai levá-lo, ou vai ser aquele que, como cantamos aqui, estou gastando a minha vida por ele. Nós vamos num show, pagamos. Vamos num restaurante, pagamos. Vamos para a praia, pagamos. Vou mudar a palavra para investirmos. Vamos num show, investimos em entretenimento. Vamos para a praia, investimos na família. Compramos um carro, investimos na comodidade. Compramos uma casa, investimos no conforto, investimos na segurança. Mas quando se trata do reino de Deus, nós não investimos. Nós nos prendemos a isso. Terra fértil é o reino de Deus. O reino de Deus é uma terra fértil. E nós semeamos em tantos lugares, e onde deveríamos semear, não semeamos. Investir no reino de Deus é propagar a palavra em lugares onde eu e você não fomos.
é enviar pessoas em lugares onde ninguém nunca ouviu. Mas em vez de você se tornar um missionário, pregue no seu trabalho, pregue na faculdade, pregue na sua casa. Mas eu não sei falar, então seja exemplo, porque o exemplo prega mais do que palavras. Exerça a sua fé, porque a fé prega mais do que palavras. Não adianta querer deixar uma herança, querer deixar um legado dizendo que vem para a igreja. A igreja é uma noiva adornada. A igreja, ela foi amada. A igreja estava suja, a igreja era adúltera, a igreja estava em pecado, a igreja estava perdida, mas veio o noivo e remiu a igreja. Remiu a igreja. Então hoje nós somos o clube dos santos, nós somos nação eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos povo exclusivo de Deus. Oh, Xarabaçu Rene Amanai, nós somos lavoura de Deus, nós somos um edifício vivo, nós somos os escolhidos. Ele morreu em nosso lugar e deveríamos ser gratos, deveríamos perdoar como Ele nos perdoou, deveríamos amar como Ele nos amou. Deveríamos desaparecer para que Ele apareça. E que ainda que a gente não entenda o que a gente está passando, ainda que haja uma dor, ainda que seja difícil, Ele não vai dar um fardo que você não possa carregar e que eu não possa carregar. Porque se eu não acreditar nisso, então Ele não é Senhor sobre a minha vida. Se você achava que o reino dos céus era paz e amor, então Ele ia te dar um travesseiro e não uma espada. Ele ia te revestir de lençol e não de armadura. Eu quero fazer a diferença durante esse curto tempo de vida. Eu quero deixar um legado, eu quero deixar uma história. Eu quero que meus filhos olhem para trás e quando eu não estiver mais aqui, eles possam dizer: meu pai era um homem de Deus e ele construiu algo em mim especial. Porque se isso não acontece com você, isso vai acontecer comigo. Só que nós ficamos presos naquilo que damos. Achamos que aquilo que compramos é mais importante do que aquilo que carregamos dentro de nós. Deus não está nem aí o que acontece fora de você. Ele não está preocupado com o seu carro, Ele não está preocupado com a sua casa, Ele não está preocupado com os seus móveis, Ele não está preocupado com o dinheiro que você tem no banco. Ele quer o seu coração. Ele não pediu nada, Ele pediu o seu coração. E temos entregado migalhas. Tem uma galera indo para a conferência e tem gente que não vai ali e não compra uma pizza. Não dá mais para brincar de ser igreja, como o diabo não brinca de ser diabo. E ele veio para roubar, matar e destruir. John Wesley, ele disse: se conseguisse 100 homens que pensassem como eu mudaria o mundo. Eu estou procurando homens e mulheres que querem mudar essa cidade. Eu estou procurando homens e mulheres que querem mudar essa região. Eu estou procurando homens e mulheres que querem transformar famílias, libertar os cativos, curar os enfermos, pregar o evangelho. E não é saber de Bíblia, não é teologia, é caráter, é vida santa, é vida no altar, é um coração contrido. Ah, pastor, mas eu tenho que... Sim, amado, nós temos defeitos, nós temos falhas, nós temos erros, nós tropeçamos, nós pensamos besteira, mas isso não nos define. O que nos define não é o que os outros dizem, não é o que a tua alma diz, é o que Ele diz.
É o que Ele diz ao teu respeito. É o que Ele diz ao teu respeito. Não tem sido fácil, não. Ontem eu estava em Vitória da Conquista. Fui levar nossos parentes para eles pegar o voo. E chegamos um pouco cedo. Íamos dormir lá no Apóstolo Helder. Então vamos no shopping, vamos lá, a gente toma um café, espera o culto acabar para não chegar no meio do culto. E a gente sentou ali no bulevar, ali no Rei do Mate, fiquei sentado. E bem na frente tem um corredor com um elevador. E abriu o elevador, tinha duas mulheres com uma menina de cadeira de rodas, com uma touquinha para não mostrar que está careca. A menina devia ter uns 12 anos. E a gente acha que tem problema. Tia Érica com metástase louvava a Deus. E a gente acha que tem problema. Pessoas estão perdendo familiares agora. Estão chorando perdas. E a gente acha que tem problema. Pais estão enterrando filhos. Nesse exato momento. A cada 1 segundo, a cada 2 segundos, uma pessoa tenta se suicidar no mundo. E a cada 1 segundo, uma tenta. E a gente acha que tem problema. A gente precisa amar mais as pessoas. Aprender com os erros. Perdoar mais. Estender a mão. O infantil chegou para mim agora: pastor, estamos com dificuldade porque é final do ano, as pessoas querem viajar. Não tem problema nenhum viajar, amado. Mas seja responsável. No dia que você for viajar, no outro final de semana, fica no infantil. Essa casa aqui, eu já perdi as contas quantas pessoas aceitaram Jesus aqui. Eu já perdi as contas, quanto de óleo já foi derramado aqui. Quantas pessoas foram ungidas, quantas pessoas oramos nesses 14 anos. E sabe o que vai acontecer? Diga para o seu vizinho, sabe o que vai acontecer? Para mim terminar, sabe o que vai acontecer? Amanhã é vocês que estarão no lugar dele, orando. Amanhã pode ser Gesiel, que será o pastor dessa igreja. Amanhã Rai vai estar fazendo um culto para 1000 mulheres. Amanhã a banda Arcanjo pode estar tocando no Brasil inteiro. Amanhã o Ministério Infantil vai ter 400 crianças. E sabe o que vai acontecer? Os professores e os tios e tias serão apaixonados pela igreja que eles congregam e que eles fazem parte, que eles pregam para essas crianças. Porque nós temos 160 mil pessoas nessa cidade precisando que um farol se acenda. Nós temos 160 mil pessoas nessa cidade com fome de pão espiritual, com sede da água da vida. Então eu faço parte desse exército. Eu faço parte desse exército. Então se você faz parte, levanta sua mão e fala: eu faço parte. Eu me coloco à disposição. Eu quero fazer parte. Eu quero fazer a diferença. Eu quero deixar um legado na minha história. Porque
Amanhã eu posso não estar aqui. Falaram que o Rina estava andando de moto e ele botou a mão no peito, era uma reta a moto simplesmente. E a moto dele é dessa largura. É uma Harley Davidson. Até para cair é difícil. Ele botou a mão no coração e caiu. Morreu no dia do aniversário da irmã e na primeira viagem que fez com o filho de moto. O filho fez 18 anos, ele comprou uma moto para o filho, a primeira viagem. Olha como está o coração dessas pessoas agora. E sabe o que está acontecendo? A mídia está jogando pedra na gente de novo. E eu já sei que é tudo mentira. Botaram lá que a pastora Denise assinou um documento lá. O documento era sobre a liberação do corpo. Não tinha nada a ver com o negócio da igreja. Mas uma coisa é certa, essa conferência profética, ela vai ser um marco na vida dessa igreja. Pode escrever o que eu estou falando. Se Deus tiver outros planos, glória a Deus. Mas a conferência, lembra, frase do AP, abre aspas, vou bater mais para apanhar pouco. É assim que tem que ser. Fique de pé. Daqui a uns anos, quando escreverem um livro desse, eu gostaria muito de estar nele. Aqui embaixo dos meus pés tem uma caixa de plástico enterrada, embaixo do piso de cimento, com cartas, com palavras de libertação, profecias, óleo, vinho, talite, o que mais? Sal, remissão de terra. Aqui, ó, onde eu estou. E se um dia esse prédio for abaixo, daqui a uns anos, se Jesus não voltar, eles forem cavar aqui, eles vão saber que aqui existe um povo que adorava o Senhor em espírito e em verdade. Isso é legado. É você deixar uma marca na tua história. Isso é legado. Feche teus olhos. Senhor, eu sou grato. Eu sou grato pelo teu amor. Eu sou grato pelo teu cuidado. Nós não somos perfeitos. Temos muito que aprender. Somos crianças. Nem aprendemos a andar direito. Não permita que venhamos a apressar as coisas. Porque quando apressamos, atrasamos os propósitos que o Senhor tem para nós. Não permita que o nosso eu atrapalhe, que as nossas boas vontades sejam ruins. E seja conosco, Senhor, nos trazendo paz, tranquilidade, discernimento, entendendo que o Senhor é Deus nas nossas vidas. O Senhor é um Deus que cuida dos seus. O Senhor nos ama muito mais que os passarinhos. O Senhor nos veste, nos reveste muito mais que os lírios do campo. Obrigado, Senhor Deus, pelo escape. Obrigado, Senhor Deus, pelo livramento. Obrigado, Senhor, pelas batalhas. Porque nada sai do teu controle. Nada sai do teu controle. O Senhor já sabe o que seremos, aonde estaremos e o que experimentaremos. Não nos deixe ser religiosos, porque quando a religião entra, ficamos cegos.
quando os ritos se tornam mais do que a liberdade, engessamos e o Espírito Santo não está lá. Que possamos, Seu Deus, pular na Tua presença, dançar na Tua presença, que possamos cantar na Tua presença, possamos, Seu Deus, querer voar com os Teus anjos, possamos, Pai, nos entregar totalmente, Senhor, porque dependemos de Ti sempre, 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 e que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Seu Deus, não sejam clichês na nossa boca, mas que sejam palavras verdadeiras, com muito temor e amor, com muito temor e amor, Senhor. Possamos, Seu Deus, avançar no plano que nos é proposto, possamos ter o Senhor como alvo, possamos, Seu Deus, Te abraçar, nos render aos Teus pés, olhar para Ti, esperando um abraço, Senhor. Nos acolhe quando estamos nos sentindo sozinhos, nos traz amor quando estamos com medo, nos traz paz quando estamos em guerra, quando estamos em conflito, traz a calmaria, Senhor. O Senhor é aquele que repreende o vento e manda a tempestade se calar. Então, Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor console o coração daqueles que estão sofrendo, dos familiares, dos membros, dos pastores, dos amigos. Nesse tempo, Seu Deus, aqueles que perderam o apóstolo, de alguma pessoa que está aqui, Seu Deus, que perdeu alguém querido, e traga consolo, Senhor, consolo, Pai, porque eu sei, Seu Deus, que tudo isso é um grande aprendizado, para nos deixar mais fortes, para que possamos entender, Seu Deus, que um tempo fora de tempo também seremos promovidos, mas tudo seja feito conforme a Tua vontade, seja o nosso alimento, seja o nosso amigo, seja o nosso pastor, seja o nosso general, seja nosso Pai. Eu oro, Seu Deus, Te agradecendo, Pai, do fundo do coração, pelo privilégio de poder fazer parte do Teu reino. Obrigado, Seu Deus, por nos fazermos príncipes do Teu reino. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido primeiro. Obrigado, que a Tua misericórdia esteja sobre nós, que o Teu perdão sobre nós, que o Teu sangue que nos lavou continue nos lavando, nos purificando, nos ajudando a ser cada dia melhor na Tua presença, e que da nossa boca não saia murmuração, mas que saia adoração para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Levante suas duas mãos para o alto, manda um beijão para Ele e aplaude aquele que é santo. Aleluia. Dê a mão para quem está do seu lado. O Evangelho é uma boa notícia. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, você pode me procurar depois aqui no culto. Se você quiser uma oração, pode vir aqui, a gente ora pela sua vida. As mulheres, se quiserem oração, tem as presbíteras aqui. A pastora não pôde vir, ela está com um pouco de dor nas costas, pediu para ficar em casa, mas está tudo bem. Amém, igreja? Se Deus é por nós, o Senhor é meu pastor. Agindo Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Levante sua mão direita, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo seja sobre a tua vida, que a luz do Senhor resplandeça sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te conceda a paz. Então vai nessa paz e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.